Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Sabe que antes eu não ligava muito, não? Mas depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu passei a observar todos os tipos de aço que eu vejo. As paredes dos elevadores modernos, por exemplo, são quase todas de aço. As vitrines das lojas também têm bastante desse metal. Quanto mais coisa de aço eu vejo, mais orgulhoso eu fico do meu trabalho. Como bom profissional, eu sempre quis e continuo querendo saber tudo. Um dia eu vi no meio da sucata um objeto de metal como esse. Olha só, eu vi que era de aço, mas tinha uma casca brilhante que estava saindo como essa. Aí eu pensei, que negócio é esse que está descascando? Você sabe qual a resposta? Não? Pois hoje você vai ficar sabendo que essa casquinha brilhante tem tudo a ver com a proteção do ferro. Nessa teleaula você vai ficar conhecendo diversas maneiras de proteger o aço. A cromeação, a aniquilação, a estanhagem, a zincagem e um método onde o alumínio é usado como metal de sacrifício. Agora eu vou dar uma passada lá na banca do Clóvis justamente para conversar sobre este assunto. E ele está tão curioso como você. Vamos nessa? Clóvis, que tanto você olha aí pra essa chave de fenda, hein? Ah, Zezé, minha chave de fenda tá descascando. E é mesmo, tá saindo uma casquinha aqui, né? O que é isso? É tinta? É justamente isso que eu queria saber. Bom, ainda bem que o Rodrigo vai aparecer aqui hoje. Ele vai poder me dizer. Aí, falando nele, Lelei. Oi? Oi, Rodrigo. Rodrigo, que negócio é esse que tá descascando aqui na minha chave de fenda? Tá vendo? É que nem o objeto de metal que eu mostrei. Sabe o que é isso? Cromeação mal feita. Opa! Cromeação. Esse negócio é novo. Pode explicando direitinho. É o seguinte. Na maioria das vezes fica muito caro fazer certos objetos usando aço de ótima qualidade. Então, o que eles fazem? Usam um aço mais barato e, para não enferrujar, cobrem com uma camada de crômio. Ah, quer dizer que fazer cromeação é cobrir o aço com uma camada de crômio. Exatamente. Aí fica mais brilhante e bonito. E o que é mais importante, não enferruja. Mas o que adianta cobrir com uma camada de crômio se descasca depois? E bela proteção. Aqui numa empresa que é especializada em fazer a proteção do aço. E é claro que eles também fazem a cromeação. Para esclarecer algumas dúvidas sobre isso, vamos conversar aqui com o gerente, que é o senhor Marcos. Por favor, é verdade que a cromeação sempre descasca? Não. Quando isso acontece, é porque o serviço foi mal feito. Às vezes uma peça que vai ser cromeada pode estar suja de óleo ou ter um pouquinho de ferrugem. Aí a cromeação não fica boa e descasca com o tempo. E é verdade que o crômio é mais difícil de grudar no aço? É verdade sim. E o níquel, por exemplo, gruda muito mais fácil no aço. É por isso que muitas vezes uma peça primeiro é niquelada, depois cromeada. Quer dizer que o objeto passa primeiro pela niquelação e depois pela cromeação, é isso? Isso mesmo. A cromeação vai bem melhor em cima de uma coisa já niquelada. E o níquel é tão prateado quanto o crômio? Não, o níquel é meio amarelo. Você, é claro, já viu uma chave, não viu? Todo mundo já viu. Uma chave, normalmente, ela é niquelada e depois cromeada. Aquela camada de cima prateada é o crômio. Agora, se a gente raspar essa chave e tirar essa camada superior, a chave fica amarela, mostrando a camada de níquel que está embaixo. É por isso que as chaves velhas vão ficando amareladas. O níquel é amarelado e o crômio é prateado. Nossa, Rodrigo, você entende mesmo de metais, hein? Mas não foi sempre assim não, Zezé. Para saber tudo isso, eu precisei fazer aquilo que todo mundo precisa fazer para aprender. Admitir que não sabe e perguntar. Ler a respeito, se informar, enfim, ir atrás. E falando nisso, já que estamos conversando a respeito de proteção do aço,
Eu lembrei de uma história bem interessante. Para você ver, Zezé, que eu não nasci sabendo. Foi logo quando eu comecei a trabalhar no depósito. Eu vi um negócio que eu achei meio estranho. Um monte de latas que estavam no meio do aço que ia ser vendido para siderúrgica. Aí eu fui conversar com o seu Pelizon. Sabe o que é, seu Pelizon? É que eu vi o pessoal carregando um monte de lata amassada junto com aço que está indo lá para a siderúrgica. Pode misturar lata com aço? Presta atenção, Rodrigo. Lata também é aço. Na verdade, lata é uma folha de aço mergulhada em estanho derretido. Como é que é? É isso mesmo. É o que eles chamam de estanhagem. A lata, ou folha de Flandres, é uma folha de aço estanhado, isto é, coberta com um metal chamado estanho. Isso é feito mergulhando a folha no estanho derretido. As latas de óleo e latas de conserva, por exemplo, são todas cobertas com estanho. Por essa eu não esperava. Quer dizer que a lata é feita de aço recoberta com estanho. Mas por que estanho? É muito simples. O estanho não sofre o ataque da água, por isso ele protege o aço. Agora eu estou me lembrando de uma coisa que eu sempre ouvi falar, que quando a gente vai no supermercado, a gente não deve comprar as latas que estão amassadas. Por quê? Você tem razão. Eu também já ouvi falar nisso, só que eu não sei o motivo. Mas eu estou gostando desse seu interesse pelos metais, Rodrigo. Assim você vai longe. Peraí. Eu sei quem pode responder essa pergunta para você. A ideia do seu Pelizon era que eu fosse até a fábrica de aço que comprava sucata do depósito. Ele achava que, além de resolver minhas dúvidas sobre a lata, eu ia aprender um montão de coisas importantes para a minha profissão. Entender todo o processo de utilização do metal usado, essas coisas. E foi assim que eu fiz a primeira das muitas visitas à fábrica e também foi assim que conheci o engenheiro Enio, que hoje é um grande amigo meu. Bom, você já sabe que a lata é folha de aço revestido de estanho e que o estanho é metal resistente ao ataque da água, não sabe? Já. Mas o que eu quero saber é por que a gente não deve comprar lata amassada. Isso é muito simples. Quando a lata é amassada, o revestimento de estanho pode trincar. Aí o que acontece? No lugar da trinca, o aço fica exposto ao ataque da água que normalmente tem dentro dessas latas de conserva. Na verdade, até o estanho fica em contato com essa água. Então o aço e o estanho ficam em contato com a água? Exatamente. É como se o ferro e o estanho competissem pela água, disputassem ela. Só que o ferro é atacado com muito mais facilidade e enferruja, já que o estanho não acontece nada. E tem outra coisa curiosa que piora ainda mais a situação. O ferro enferruja mais rápido quando está junto com o estanho. Como é que é? É isso mesmo. É como se o estanho empurrasse a água para o ferro naquele ponto onde o revestimento está trincado. Aí a ferrugem aparece mesmo e acaba contaminando o alimento. É por isso que a gente não deve comprar lata amassada. Essa ferrugem pode chegar a furar a lata? Claro, pode. É só uma questão de tempo. Puxa. Muito bem. Nós já vimos várias maneiras de proteger o aço. A cromeação, a aniquilação e a estanhagem. Mas será que ainda existem outras? Era exatamente isso que eu ia perguntar para o Rodrigo agora. Rodrigo, existem outras maneiras de proteger o aço? Eu ia falar nisso agora. É claro que existe. Você nunca ouviu falar em chapa galvanizada? Calma aí, gente. Chapa galvanizada? O que é isso? Você nunca ouviu falar em galvanizar? E você, não sabe o que é galvanização? Galvanizar. Recobrir um metal com outro, mediante processo elétrico. A chapa galvanizada nada mais é do que uma folha de aço que passou pelo processo de galvanização. Quer dizer, ela é mergulhada numa solução que conduz eletricidade. E graças a essa condução elétrica, a folha de aço fica recoberta por partículas de outro metal. É muito comum as pessoas chamarem esse revestimento de zinco de galvanização. Mas a verdade é que a galvanização pode ser feita com vários tipos de metais. Um bom exemplo da galvanização com zinco são as carrocerias de caminhão, que são zincadas para evitar a ferrugem. Me diga uma coisa, Rodrigo. Por que a chapa galvanizada não enferruja? O zinco não é que nem o estanho, que não é atacado pela água? Não, pelo contrário. O zinco é mais facilmente atacado que o ferro, tanto pela água como pelo oxigênio. Então eu não estou entendendo mais nada. Calma que você vai entender. E você também. Quer ver só? Essa história do zinco não tem segredo nenhum.
Quando o zinco entra em contato com o oxigênio, forma logo uma camadinha muito fina de óxido de zinco sobre o metal. Essa casquinha de óxido é transparente e a gente quase não enxerga, mas ela é muito resistente e fica sobre todo o metal. Assim, ela funciona como uma proteção. Se a gente tivesse que escrever essa reação, seria o seguinte: zinco mais oxigênio dá óxido de zinco. Sem essa camada de óxido, o zinco também é atacado pela água. E essa reação entre o zinco e a água dá um composto chamado hidróxido de zinco. Vamos escrever: zinco mais água dá hidróxido de zinco mais hidrogênio. Entendeu? Entendi. O metal puro é atacado pela água. Só que o metal puro em contato com o ar forma logo o óxido de zinco. E o óxido de zinco é muito resistente e protege o metal de novos ataques. Agora tem uma coisa que eu não entendi. Como é que a água ataca um metal? Esse é o Clóvis, sempre com uma pergunta nova na ponta da língua. Você também deve perguntar sempre. É assim que se aprende. Hora de ver como a água ataca o metal. Vamos ao laboratório. Veja só. Temos aqui pedacinhos de zinco mergulhados na água. Este zinco foi tratado para retirar a camada de óxido de zinco. Os pedacinhos de zinco limpo estão dentro de um recipiente fechado que só tem essa saída que vai dar nesse tubo de ensaio. Vamos ver o que está acontecendo aqui com o zinco e a água. As partículas do zinco se ligam tão fortemente com as partículas da água que a água acaba se quebrando, liberando assim o hidrogênio, que é um gás. Lembra da reação zinco mais água dá hidróxido de zinco mais hidrogênio? Muito bem. O gás hidrogênio, liberado pela reação, sai da água, atravessa a conexão e chega até o tubo de ensaio. Agora veja o que acontece se riscarmos um fósforo. Ai, que susto! É pra assustar mesmo? O hidrogênio é um gás muito perigoso, ele é altamente explosivo. Quer dizer então que se eu riscar um palito de fósforo assim, o hidrogênio do ar vai BUM! Nada disso. O ar atmosférico não tem hidrogênio. Além disso, o hidrogênio é um gás muito leve e quando ele escapa de algum lugar, a tendência dele é ir lá para cima. Peraí, mas voltando ao assunto da proteção do aço. Vocês sabem, eu estava lembrando que outro dia eu vi na televisão um programa que falava de um jeito interessante, diferente de proteger o aço. Existe um processo de proteção do aço que também usa metal, mas que não é feito através de revestimento, como a cromeação, a niquelação, a estanhagem e a zincagem. É um processo muito usado em estacas que são enterradas ou que ficam mergulhadas no mar, como nas plataformas de petróleo. É também usado para proteger cascos de navio. Ele funciona da seguinte maneira: um bloco de alumínio é grudado ao objeto de aço, na estaca ou no navio, por exemplo. E como o alumínio é mais fácil de ser atacado pela água, todo ataque é feito nele, poupando assim o aço. Bom, nesse processo, o alumínio é chamado de metal de sacrifício. É verdade, eu já ouvi falar nesse processo. Mas falando em sacrifício, a gente já aprendeu bastante coisa hoje, não é? Então, que tal dar uma olhada na revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, vimos que existem várias maneiras de se proteger o aço. Primeiro, você ficou conhecendo os processos de cromeação e niquelação. Depois, você viu a estanhagem, que é o revestimento com estanho, feito, por exemplo, nas latas de óleo e de conservas. E ficou sabendo por que não devemos comprar latas amassadas. Na sequência, vimos a zincagem e aprendemos por que o óxido de zinco é tão importante na proteção do aço. Você ainda aprendeu que o hidrogênio é um gás leve e muito explosivo. Por último, vimos um processo usado em plataformas de petróleo, onde o alumínio é grudado à estaca de aço e funciona como um metal de sacrifício. Peraí, eu estava aqui pensando uma coisa. Se a água ataca o alumínio,
Por que é que quando a gente ferve água na panela de alumínio, a panela não fura? Eu dou uma dica. Tem a ver com a formação do óxido de alumínio. Mas a resposta mesmo você vai encontrar no seu livro de química. Bom estudo. Até a próxima.